Olha eu de novo aqui. Vamos lá, pedindo graça a Deus, né, para poder fazer, né, mais essa pregação. Então agora a gente tá, quem for ver, né, a seguidinho vai pegando o fio da meada. Mas se não, vocês depois acompanham aí, vai vendo pela roupa, pela data que vai subir aí, tá meio parecido. Então agora eu quero passar para vocês voltando lá para Deuteronômio, no capítulo 18, uma mensagem, assim, uma profecia sobre Jesus, lá pela boca de Moisés. Muito famosa, muito conhecida. Mas que, como eu orei também, eu li, quando eu fui orar, isso falou muito comigo. Então, eu vou ler algumas partes dessa profecia de Moisés falando para o povo, para dar uma contextualizada, para ficar mais fácil até de entender. Então, eu vou ler esse texto, tá bom? Então, é Deuteronômio 18, do 14 ao 19. Então diz assim: Eis que as nações que vais conquistar dão ouvidos a oráculos e videntes pagãos. Quanto a isso, quanto a ti, isso não é permitido pelo Senhor teu Deus. E Yahvé teu Deus suscitará um profeta como eu, no meio de ti, dentre teus próprios irmãos, a ele ouvireis. Portanto, é o que tinhas rogado a Yahvé teu Deus em Horebe, no dia em que se reuniram quando suplicaram em assembleia. Não posso continuar ouvindo a voz de Yahvé meu Deus, nem vendo esse fogo maravilhoso, senão morrerei. Então Yahvé me orientou. Eles falam a verdade. Portanto, vou suscitar para eles um profeta como tu, no meio dos seus próprios irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer pessoa que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Então, essa profecia, até hoje, como a gente sabe, né, uma grande parte dos judeus, né, estão aguardando esse profeta como Moisés. Mas nós, né, os cristãos, entendemos que essa profecia se cumpriu já há mais de 2000 anos. E ela continua se cumprindo, porque Jesus Cristo continua falando. Então aqui Moisés está falando para o povo. A gente terminou, né, a passagem lá falando sobre, né, eles não aprender as práticas religiosas, né, de adoração do povo, né, que foi uns versículos anterior. E aqui o Moisés ele emenda o assunto. Ele falou assim: olha, essas nações que vocês vão, eles consultam oráculos, aqui ele diz assim, videntes, né, para saber o caminho. Só que daí Moisés falou assim: agora aqui vocês me consultam, porque era comum ali. Então, nós vamos comprar, vamos casar, vamos não sei o quê. Então, os assuntos maiores eles buscavam de Moisés, porque Moisés buscava de Deus. Então, tinha algumas leis já que eles já estavam meio acostumados, que tinham os líderes, né? Então, tinha lá os líderes de 50, de 10, de 100, de 1000, e o líder maior que era Moisés. Então, eles não decidiam nada da sua cabeça. Então, havia uma lei e havia orientação. E o Senhor sempre deixou, né? Então, tinha os, os juízes, tá? Depois fica o sacerdote, né? Depois que o Moisés vai, que ajuda, parece que é o Eleazar, que fica junto com o Josué. O Josué fica na parte mais política da coisa, e a parte mais religiosa vai para aquele sacerdote, que ajuda o Josué. E depois fica num líder, aqueles juízes, aí vem os sacerdotes, os profetas, e assim Deus sempre tem alguém. Só que aqui ele profetiza que vai vir um como Moisés. Alguém que vai estar ali falando com Deus face a face, subindo no monte, vai juntando aí, né? Subindo no monte, pegando a revelação, trazendo para o povo. E dali, sabe, intercedendo pelo povo como Moisés. Então era muito mais do que apenas um rei ou um profeta, que teve grandes profetas, grandes sacerdotes, né? Como Samuel, ele foi profeta, sacerdote e juiz. Né? Homens de Deus que foram a voz de Deus na nação. Só que o Moisés está profetizando sobre esse o profeta, que é Cristo Jesus, que realmente ele veio do Pai. E ele vem explicando as leis. E ele vai falando: se vocês me amam, vocês guardam meus mandamentos. E aí, quando ele vai falar dos mandamentos, pessoal, eu não vou lhes dar um. Às vezes ele diz: um novo mandamento vos dou. Mas de repente ele já diz: não é um novo mandamento, por quê? Esse novo mandamento que eles levavam muito a ferro e a fogo, muito olho por olho, dente por dente. Então ele diz assim: vocês vão amar a Deus, amar o próximo.
Para eles parecia novo, mas que já estava. Então ele vem mostrando a lei para aquele povo. E aí Moisés diz assim: olha, por quê? O plano de Deus era que todo mundo subisse no monte no dia do Sinai, que ele desceu para entregar as tábuas da lei, ali que eles ouviram a voz, só que eles não suportaram subir até lá, não suportaram entrar naquela nuvem de fogo, na escuridão, naquele movimento todo. Eles falaram: Moisés, sobe você, porque se nós for, nós vamos morrer. E aí Deus diz aqui para Moisés: é verdade o que esse povo falou, porque eles estavam mesmo assim, muito carnais, não ia dar certo as palavras de Deus. Porque de repente eles chegavam, Deus dizia alguma coisa que eles não iam concordar. Eles diziam: não, mas acho que não. Na hora morria. Não ia ter. Mas, Senhor, não é bem assim. Então eles acharam melhor: vai você, Moisés. Você já está acostumado mesmo com Deus, você já passou por tantas mesmo. E o Moisés foi. Só que depois ele falou assim: agora quando eu me for, vai ter que ter alguém. E realmente. Então Moisés deixou a lei, ele deixou tudo preparado para todos os outros líderes e governantes e até reis que eles tiveram, desde Josué. Já diz ali no capítulo que é muito famoso, o povo gosta muito daquele Josué 1:9, né? Que Deus diz: eu sou contigo, não tenha medo, não te assuste. Então, mas não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Então, você vai seguir o que está aqui. Então, aqui, até tem uma pregação que eu quero falar ali, quando ele começa a falar sobre os reis, assim, cada rei tinha que ter uma cópia da Torá. E eles tinham que meditar naquilo, porque eles vão legislar, não no que dá na ideia deles. Eles vão julgar o povo e fazer tudo de acordo com o que a lei do Senhor mandou. Então, toda essa primeira parte, o Moisés fez, a parte prática, mais assim, quase que mecânica. Eles tinham todas as coisas, mas Jesus Cristo veio para fazer isso entrar no nosso coração, porque daí ele veio e ele prepara todo o caminho e vai ao Pai e manda o Espírito Santo, porque quando vem o Espírito Santo, esse sim nos dá condição de obedecer à lei. Só que tudo que diz aqui já se cumpriu. Só que às vezes, gente, ainda nos dias de hoje, é bem pesado. Nós estamos assim precisando. Ah, eu quero falar com Deus, mas a gente pega uma caixinha de promessa, porque não conhece a palavra, não consegue abrir uma palavra, seja o texto que for, gente, não é reza, não é crendice. Você abre ali, você ora e diz: Senhor, fala comigo. E não importa, e aquilo vem, gente, é incrível, ele vem direto no teu problema, se você tá com teus ouvidos atentos. É muito sério. Mas não é coisa assim de sorte. Ah, eu vou pegar esse versículozinho. Não, você pega a Bíblia e você medita na palavra. E Deus fala na palavra. Mas, é claro, eu não vou dizer que às vezes a gente tá. E geralmente, quando o problema tá mesmo, é onde mais te dói, parece que você não consegue discernir a voz de Deus. Ainda mais que a gente quer do nosso jeito. Então, eu não vou dizer que é errado você pedir oração para alguém. Você pedir um conselho, até é válido. Só que Deus falou assim: gente, eu abri. Jesus Cristo falou assim: olha, o véu se rasgou. E nós temos, o autor em Hebreus diz assim: olha, hoje nós temos livre acesso ao trono da graça. E ainda hoje, gente, com tudo o profeta, com tudo a lei que Moisés deu, Jesus Cristo veio e explicou, aplicou essa lei para nós viver na prática, não só da boca para fora. Ah, é para dar esmola, mas ninguém dá. Dá mesmo esmola, não faz caridade. Ah, é para dizimar, é para fazer não sei o que, mas ninguém faz como é para ser. Porque tem muita coisa que está em vigor. Tem leis ali que apontavam para Cristo, se cumpriram em Cristo. Mas a gente tem que entender o que ela diz para nós espiritualmente. Agora a gente não cumpre nem a coisa básica. Quanto mais as coisas espirituais mesmo. E aí a gente fica buscando lá revelação, buscando profecia e correndo atrás, e daí não sabe, porque já termina o texto aqui, quando ele começa a falar assim: ó, vocês vão identificar o verdadeiro profeta do falso. Que eu não li aqui, mas ali, quantos que caem no conto dos falsos profetas? Mandou casar e não era, mandou mudar de cidade, falou que eu era para ser pastor e agora tá dando tudo errado. Eu ia ser missionário, eu tinha que ir para tal país, para tal cidade. E quanta gente que vocês devem conhecer que voltam frustrado. Ah, porque me prometeram isso e aquilo.
Mas porque não tem o testemunho no coração. Então hoje Jesus Cristo veio. Só que Jesus Cristo ele veio para fazer morada em nós, gente. Porque Jesus Cristo já veio há mais de 2000 anos, ele está voltando agora como Cristo, como, né, para julgar as nações. Então, tudo que já tinha que ser feito já foi. E tem gente que ainda está esperando. Então, Jesus Cristo ele veio e falou assim: agora é através de nós que ele se manifesta às nações. Então, somos nós que temos que ter os oráculos de Deus. Agora, às vezes, nós que temos que saber, estamos mais perdidos e pedindo para outro nos ensinar o caminho. E daí estamos assim: sabe uma coisa? Jesus não me responde. Então, tem a própria história do Samuel, quando ele, aquela passagem lá que fica meio em dúvida lá, que foi assim, ele morreu e o Saul estava tudo fora dos caminhos. Deus já falou assim, já perdeu, já era para ter passado para Davi o trono, mas ele não, não e não. E aí ele estava para ir para uma guerra e ele buscou lá pelo Urim e Tumim, que o sacerdote lançava para saber se era para ir, para não era. Ele buscou o profeta, ele tentou de todo jeito e Deus não lhe respondia, porque Deus falou assim: acabou a misericórdia, o tempo, eu não tenho com você. Até que aquele homem, que era um homem que foi ungido por Deus, que tinha um profeta Samuel ao lado dele, ele chegou e falou assim: eu preciso de uma resposta. Aonde que ele foi? Ele foi buscar uma feiticeira. Chegou nesse ponto, gente. Ele foi buscar uma resposta. E quantas vezes nós temos prova de Deus, mas começa a fechar porque nós não obedecemos e o Senhor não vai. Isso é fato, eu falei na pregação passada, mas é uma coisa que a gente sempre fala. O Senhor ele faz o primeiro movimento, é igual um jogo de xadrez. Ele moveu. Aí você vê o que ele fez. Aí você dá o teu movimento, aí ele vai. Então, enquanto. E tem a passagem, se eu não me engano, é o Salmo 91, que o meu marido escutou uma pregação, e a gente vai aprendendo e vai passando, né? Que diz assim: o Senhor é a sombra à tua direita. Agora, a sombra, ela só se vai. Quando você se mexe, a sombra te acompanha. Então, o Senhor está à tua direita. Se você diz, mas o Senhor não faz nada, ele diz, mas é lógico, eu sou a sombra. Se você anda, eu te acompanho. Se você para, eu paro. Então, gente, às vezes você não obedeceu a primeira revelação de Deus, porque não foi o que você queria. Como eu falei, vai no monte lá, como o povo foi lá, começava a entregar os 10 mandamentos. Não, mas esse é muito pesado. Não, acho que eu não quero. Naquele povo, se acontecesse, eles morreriam. Mas nós, Deus está tendo misericórdia, diz, eu estou deixando. Só que a morte, a infertilidade na nossa vida, as coisas estão paradas porque nós não obedecemos. E aí a coisa começa a apertar, eu não vou buscar na palavra, eu não vou buscar em Jesus. Eu começo a perguntar para um, perguntar para outro. Né? E às vezes se pergunta para os profetas de Deus mesmo. E eles não respondem. Igual o povo lá, quando Nabucodonosor pegou e levou o resto do povo para o cativeiro, acabou com Jerusalém, com o templo, com tudo. Mas ele deixou um restinho de povo na terra. E deu a liberdade para o profeta Jeremias escolher. Jeremias falou assim: eu vou ficar aqui na terra com esse povo. Mas o povo com medo e com dureza, falou assim: não, eu não vou. Como é que eu vou produzir? Essa terra tá tudo estragada, tudo entulhado, não tem muro, não tem segurança, eu quero voltar para o Egito. E tudo que Deus falou por esse caminho não volte. Que inclusive tem aqui no Deuteronômio. Mas eles quiseram e falaram, e o povo do Jeremias ficou 10 dias orando. E jejuando e perguntando para Deus, e Deus demorando para responder, porque ele falou assim: por que você veio perguntar? Se você sabe que não é. E às vezes a gente pega a causa, gente, para orar, para interceder por pessoas que Deus já deu o veredito, já falou assim: eu já dei, acabou. É isso a resposta. Então nós ficamos se debatendo para orar, para entregar a palavra para o outro, e Deus não vai mudar. É aquela palavra. Então, ali Jeremias estava, mas Jeremias vem e diz: olha, que Deus falou para nós ficar aqui. Não tenho medo do rei Nabucodonosor, ele não vai nos fazer mal, porque ele já levou todo mundo. E vamos, e o Senhor vai nos abençoar aqui. Mas não quiseram. Arrastam Jeremias e fazem ele ir para o Egito. E lá ele vê as coisas erradas, a tradição diz que ele morreu apedrejado. Talvez perto lá do palácio do faraó, porque ele estava mostrando os pecados, ele vai e morre. Mas eles levam ele como um amuleto. Não, nós vamos levar. Então a gente está cheio de amuletos. Não, mas eu sou crente há tantos anos. Não, porque o meu pai era pastor. Não, porque a minha mãe é uma mulher do dirigente de oração.
E cheia de coisas, assim, como por dizer, não, Deus não vai destruir Jerusalém, porque aqui está o templo do Senhor. E o Senhor diz, pare de dizer o templo, que eu vou destruir. E destruiu. Nós não queremos ouvir. Então Jesus Cristo, ele veio. Só que as palavras dele agora estão em nós. Ele falou assim, quando as minhas palavras estiverem em vós, e vós em mim, tudo que pedires em meu nome, o Pai vos concederá. Então, quando você começa a orar, Senhor, eu não sei por que caminho que eu vou, eu não sei o que fazer, não vá perguntar pro vizinho, pra vizinha do lado. Ah, eu vou consultar ali a cartomante, eu vou consultar o horóscopo, ou eu vou consultar não sei o quê, ou vou na igreja tal, no Beltrano de tal, o que aquele pastor falar, essa gente, não sigam homens. E eu não tô falando mal dos homens. Porque às vezes eles são homens de Deus, mas chega de nós ficar usando muletas. O Senhor quer que o sangue dele foi vertido para rasgar aquele véu do que separava o santo lugar do santíssimo. Lá onde Moisés falava era diante da arca da aliança. Lá a presença do Senhor se aparecia. Então ele falou assim, agora vocês têm acesso à presença do Pai. Só que, se chegava ali mesmo em pecado, morria. Não é de qualquer jeito. Não é assim, como eu falei, de um minuto para o outro que o Senhor vai te responder. É na insistência, na busca, é no obedeceu. Ele falou, como ele falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. O Abraão não cumpriu a primeira parte da coisa. Ele saiu, provavelmente ele levou o pai, porque a história conta, né? Que tava ele lá com Arã, porque Deus tem uma passagem na Bíblia lá, que eu me perdi aqui, mas onde ele diz que ele falou com Moisés em Ur dos Caldeus. E Ur dos Caldeus morava Moisés, o Abraão, o pai e todo mundo, o Terá. Mas depois, quando aparece ele lá no Gênesis, lá, se eu não me engano, 12, eles já estão em Arã, aí o pai dele morreu, e aí ele fica com a herança do Ló. E, então, até que ele se separa, gente, ele vai para a terra e busca a Deus, mas ele está fora da direção. Deus não fala com ele. Aí ele resolve ir para o Egito e tudo despirucando a vida dele. Aí quando ele se separa, aí Deus volta de novo e diz: olha, Abraão, começa a reafirmar as promessas. Ele falou assim: a hora que você começa a entrar na obediência. E Deus estava aguardando, estava. Deus, só que a vida, os anos de espera dele para cumprir a profecia do filho demorou mais, mas não era que Deus tá. Era o Abraão querendo adaptar. Eu vou, mas eu levo o pai. Eu vou, mas eu levo o sobrinho. Eu vou e faço assim. Então, quando você não entra no caminho da obediência, o Senhor não te responde. Agora, quando você está na direção dele, você ora, ele responde, e você vê, e às vezes não é o que você quer ouvir, nunca, normalmente. Só que eu já me alegro, digo, Senhor, pelo menos uma resposta veio, pelo menos eu já vi onde que eu estou errando, já é um começo. Porque realmente o difícil é você ficar sem saber. Mas é esse profeta que diz assim: olha, ele vai falar. Porque vocês estão com medo de ir no monte. Então, Jesus Cristo veio do Pai, ele trouxe, porque ele é a palavra que se encarnou. Então, ele é de Deus porque ele é a palavra de Deus. Por isso que tudo foi feito por ele, porque Deus disse isso, Deus disse aquilo e aconteceu. Aí, e tanto que no jardim do Éden diz que era a palavra de Deus, a voz de Deus que caminhava no jardim. E eles ouviram os passos. Se você lê ali, até na nossa tradução, né? No hebraico aparece bem mais. Mas mesmo na nossa tradução vai dizer que não era Deus, porque Deus é Espírito. E ele, né, ele tem que, não, eu já expliquei, esse ensino, como eu falei, assim, do judaico. Deus teve que se conter, tipo, retraiu, para ter lugar para caber o universo. Então ele é maior do que o universo, ele é mais do que a eternidade, porque ele é o tudo. Mas então ele deu um espaço para caber a criação dele. Então não tinha como ele vir. Mas a voz dele, e quem que era essa voz? O próprio Cristo. Ele caminhava com os homens. Aí ele falou assim: mas agora eles pecaram, eu vou ter que fazer alguém semelhante ao filho do homem para poder, né, acessar de novo esse lugar. Então, um como homem para trazer de volta o homem para Deus. Então, é o que Cristo Jesus fez, onde Paulo diz assim: que só temos um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Então ele se fez homem. E aí ele vem e traz de novo aquela direção. Assim, eu já sou a palavra. Então ele vai explicando para nós. Só que ele falou assim: agora o quê? As minhas palavras têm que estar em vós, porque ele quer vir fazer morada em nós.
Então nós oramos, dizemos, Senhor, me mostra. Agora nós estamos buscando, e como diz assim, às vezes a gente pode dizer assim, não, mas ai, irmã, eu não vou na vidente e tal, eu não vou no santo, sei lá, o pai de santo, lá que. Mas, gente, tá, qualquer irmão, a irmã fulana, não se a irmã ciclana falar, né? Tinha tempo, isso antigamente, né? Não vou dizer que seja errado, gente, eu não estou aqui criticando, não estou falando da pessoa que faz isso, eu estou falando da pessoa que está correndo atrás desses. Mas antigamente tinha gente que mandava os telefoninhos assim, ó, para oração, para orar pro fulano de tal, pro pastor de tal, aquele irmão lá do Caixa Prego. Como você, sabe, eu orava lá, ligava para aquele lugar. Hoje em dia tem, né? E ainda tem gente que faz isso, que vende oração na internet, ou a oração, ou uma revelação de Deus para você. Se você mandar tanto de oferta, ele faz essa oração, ele faz essa revelação. E tem gente fazendo isso. O errado é que quem tá fazendo isso, gente, quem tá pagando. O outro tá fazendo ali, de repente, só ele e Deus que vai dar conta dos dons que ele deu. Não tô dizendo que esteja que ele esteja errado, que não é isso que eu quero falar. Porque o assunto é entre nós, é nós. Porque Jesus Cristo ele já veio, essa palavra que o Moisés falou, já veio. Então, Jesus Cristo já fez, o Moisés fez a parte dele, Jesus Cristo fez a parte dele, e ele deu dons aos homens. Ele falou assim, agora vocês têm livre acesso ao Pai. Ele deu dons, ele nos deu capacidade, ele falou, eu quero um reino de sacerdotes e profetas. Antes era um povo, ele escolheu a tribo de Levi. Daquela tribo saiu os sacerdotes e os levitas, que eram os que louvavam, cuidavam das outras coisas no templo. Mas tinha os sacerdotes também. Mas veja bem, era uma tribo no meio de toda aquela nação. Só que agora, com Jesus Cristo, ele vem ali onde Pedro diz isso aqui. Ele nos fez um reino de sacerdotes. Porque o sacerdote era aquele que pegava e se apresentava com ofertas perante Deus. Era aqueles que entendiam da lei e ensinavam a lei ao povo. Profeta, gente, não é todo mundo. Porque realmente o profeta é aquele que recebe de Deus a revelação, a instrução também e passa ao povo. Agora, o sacerdote é aquele que ele fazia sacrifício por si e pelo povo. Então, ele é o representante, tipo, da terra para o céu. Por isso que Jesus Cristo é o nosso, né, sacerdote. Então, nós temos que ser como ele. Então, nós oramos por nós, pela nossa família, pelos amigos, intercedemos. Agora, às vezes, nós deixamos de cumprir o nosso papel e vamos pedir para outro irmão, ore por mim. É claro, gente, que tem horas, esse dia meu irmão não estava bom, nós oramos, né? Lemos a palavra e foi falado e foi feito. Eu expliquei umas coisas ali para ele. Mas de repente ele tava meio ruim de novo. Eu falei, meu Deus. Porque, claro, como eu falei, eu não tô aqui, digamos, atirando perna em vocês como eu sou só santa. De repente eu pensei assim, que eu tenho uma tia, vi falando da tia, eu não falo tanto o nome dela aqui. Mas eu falei, você acha que eu vou lá? Você quer que eu te leve lá? Ou manda alguém trazer a tia aqui para vir orar? Porque ela já diz o que você tem. Porque realmente tem pessoas que têm dom. Mas eu falei assim, não era nem mais por mim. Eu falei, Senhor, eu já sei, mas eu sei que para ele acreditar no que eu tô falando é outros 500. E às vezes, talvez, no nível que a pessoa tá, na situação, né? Ainda mais com dor, mal. Entenderam? Só que agora tem ver, há exceções, gente. Agora, às vezes, meu povo, o povo não quer nem se dar o trabalho de ler a palavra. O povo não quer. Você tá indo, é sério, gente, falar, vocês vão dar risada, mas vão ficar brabo. Às vezes você tá indo pra oração, tem um abençoado na tua casa, um amigo, tem um parente, diz, fulano vai lá e ora por mim. E a gente é tão tongo que ainda diz, pode deixar que eu vou orar sim. Dizer, fulano, ainda mais se ele já é crente, é lógico, tem uns que não são. Mas se ele acredita, escuta aqui, tome vergonha na sua cara. Levante e vamos. Ah, hoje eu não posso, pus muito bem, que na minha igreja toda segunda-feira tem oração. Pus então, ó, dia tarde de adoração, semana que vem vai lá. Se ele é crente, gente. Só que a gente, como eu falei, porque também nós temos uma vaidadezinha. Não, mas ai meu Deus, eu tenho que orar. Se eu não oro pelo Beltrano, porque a gente quer, como eu falei, aquele povo sai distribuindo cartão, pelo amor de Jesus, me economize. Dá cartão, ó, irmão, se precisar,
Pode me chamar que eu vou orar. Gente, foi-se esse tempo. Hoje nós temos livre acesso. Jesus está em nós. E Ele é o intermediário entre nós. Entre nós e Deus e nós. E agora nós queremos isso. Então, essa profecia se cumpriu. Só que o Senhor quer agora nós fazendo. Vocês vão ser meus seguidores. E imitar. Paulo falou assim: sejam imitadores de Cristo. E como? Agora nós estamos ali porque é mais fácil. Quer Deus responder? Realmente, como diz no texto lá que a gente pregou do cego, do cego de nascença, ele dizendo assim: olha, ele diz assim: Deus não responde aos pecadores. Então, realmente, às vezes a gente diz, não, mas e eu para Deus me responder? Eu vou ter que falar isso, fazer aquilo. É claro que nenhum de nós é santo. E nós nunca vamos orar baseado na nossa justiça. A gente vem baseado na justiça de Cristo, porque é Ele que nos justifica. Só que mesmo assim, agora, se você tá tudo errado, tudo no pecado, é lógico que a tua oração nem sai do lugar. Mas a pessoa não quer, ele diz assim: ah, não, eu não vou. Aquele povo diz: eu não vou subir no monte. E continua: não, nós não vamos. Não, olha aqui, ó, vá você. E Jesus Cristo já abriu. Então, naquele dia, muita pessoa disse: mas eu não conseguia. Você não conseguiu porque não quis. Porque você tinha a palavra, você tinha o Espírito Santo, você tinha liberdade para adorar. Teve amigos, pastores, mestres que te ensinaram, mas não quis buscar. E vai chegar uma hora, gente. O Senhor tem que escrever na tábua do nosso coração. Nós vamos ter que subir no monte e aceitar aquele fogo, aquele movimento, aquelas buzinas, aqueles relâmpagos, todo aquele. Porque Deus, ele é vivo, ele é poder. A palavra diz que ele é fogo consumidor. E você vai ter que aguentar essa revelação. Você vai ter que ter. Tanto que a palavra diz ali, só que a gente não entende. Diz assim: prepara-se, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Porque o nosso Deus vem e o nosso Jesus, quando ele vier, gente, não vai ser Jesus, vai ser o Cristo. O João diz assim que viu ele lá com olhos de chama de fogo, aquele pé como um latão reluzente, né? Os cabelos brancos lá mostrando como ancião de dias, porque ele é, como dizer, aquilo que é toda como Paulo diz assim, toda a divindade habita nele, está nele, porque Deus, como eu falei, Deus é o Pai, é tudo. Então ele meio que colocou o que dava em Cristo ali para que não mate todos nós, né? Mas mesmo assim, aquela grande presença do Messias, aqueles olhos de chama de fogo, e na boca dele vem o que, gente? Uma espada. E ali diz, ele vai ferir com elas as nações. Então a gente espera assim, aquele homem bonzinho, humilde, montado num jumentinho já veio. Aquele que veio lá, que as pessoas chamavam, apedrejaram, cuspiram nele, bateram nele, ele não revideu, já foi. O que vem agora, gente, ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Então, muita gente vai ser pego pelo dia do Senhor, vai se assustar, vai dizer: nossa, mas não era esse Jesus que eu esperava. Então, hoje, vamos aprender a falar com ele, a conhecer esse Jesus que vem. Comece a conhecer ele, buscar nele. E não queira facilitar, buscar que, não, mas ele não me responde. Ah, não, mas eu tentei, irmã. Eu orei 2, 3 vezes. E às vezes não é que Deus não te respondeu, ele não respondeu o que você queria ouvir. Porque várias vezes eu estava orando na igreja, uma vez eu orava e dizia: Senhor, tem misericórdia, fala conosco. Ele falou assim: para de falar isso. Para de pedir isso, porque eu tenho falado. Comece a pedir para esse povo abrir os ouvidos, porque eu estou bradando, eu estou falando, mas ninguém está me ouvindo. E, gente, por mais humilde que seja a tua igreja, por mais simples que seja o teu pastor, o teu pregador, por mais assim, talvez até, às vezes é uma reunião com 4, 5 pessoas. Se vocês abrirem a palavra de Deus e lerem um versículo, Deus vai falar. Porque ele diz: eu não reúno meu povo em vão. Se você realmente chegou ali para adorar a Deus, independente da tua religião, da placa da igreja, se você tá ali com a Bíblia na mão e diz: eu vim para adorar a Deus, ele vem. Mas quantas vezes que ele vem e ele fala, mas não é o que eu queria ouvir? Não é do jeito que eu quero. A gente ora: Senhor, fala o que o Senhor quiser, mesmo que eu não queira. Sim, o Senhor vai falar. Só que agora a gente tem que começar a orar, dizendo: Senhor, que eu ouça o que o Senhor está falando, que eu acate as tuas palavras. E daí Deus não responde na nossa cabeça, não respondeu.
Aí eu não tenho a humildade de continuar batendo, porque a palavra diz assim, olha, aquele que pede, recebe, né? Como é que é? O que procura, acha, o que pede e o que bate vai se abrir. Então são processos, você começa procurando, aí começa pedindo, até que você chega pertinho da porta. Isso foi meu marido que pregou uma vez e eu aprendi. E como eu falei, eu vou aprendendo e vou repassando. Não é minha a revelação. Mas você tá bem pertinho, batendo até que vai abrir. Então são processos, vai ter que procurar, você vai ter que começar a pedir. É como se fosse clamando, clamando, tá longe, até que você chega bem pertinho. Então Deus tá vendo o teu comprometimento, a tua fé, a tua humildade, a persistência. E o Senhor vai falar. Então nós temos hoje esse profeta, gente, ele não foi como Moisés. Moisés cumpriu a missão, morreu e acabou. O nosso profeta, esse grande profeta, ele ainda fala. E ele fala todos os dias, se você quiser ouvir. Então para de buscar em oráculos, para de buscar na sorte, para de dizer, mas acho que se for para dar certo vai dar, se não for não vai dar, e fazer, e tanta sorte de crente, pare disso, não busque na sorte. E o Senhor deixou claro lá no livro de Atos, quando eles estavam lá vivendo, que no tempo da lei era tirado sortes, mas depois que veio Jesus Cristo, eles tinham que esperar vir o Espírito Santo. Porque para colocar de novo ali um outro apóstolo no lugar de Judas. Mas eles se apressaram, eles queriam fazer aquilo ligeirinho e tiraram sortes. E não era. Aí eles oraram, eles tiraram sorte, eles fizeram não sei o quê, tudo para comprovar. E Deus falou assim, gente, não é assim. Então, não é mais essa sorte. Não, vamos, se der, se tiver que dar certo, vai dar. Vamos tentar. Não, vá com certeza. Mas não fique ali fazendo, sei lá o quê, como que vai dizer assim, mesmo gospel, né? A mandinga gospel. E não sei o quê. Não. Nós não vivemos de sorte, nós não vivemos de coincidência, nem de acaso, nós vivemos da providência, da determinação de Deus, quando nós estamos na direção. Aí dá tudo errado. Mas acho que não era para ser mesmo. Mas não, se Deus te falar, vá. Então, tudo tem o tempo, porque às vezes a gente tem que adiantar as coisas. Então, tem coisa que Deus me falou, mas eu tentei fazer antes da hora, deu tudo errado. Eu falei, não era ainda. E não quer dizer que você pode errar, gente. Como eu falei, às vezes você pode errar, vai e pede perdão, que o Senhor, olha, eu pus a carroça na frente do boi, desandou tudo. Eu me precipitei, eu achei que já era a hora. Peça perdão. Mas é assim, é errando. Não tem nenhuma criança, gente, nenhum bebê, falando de bebê de colo, que começa a andar correndo do dia para noite. Quando ele começa, ele vai engatinhando, ele cansa, ele senta, ele não consegue nem sentar no começo, né? Eu lembro do meu tempo, que nós tínhamos criancinhas, sobrinhos, irmãos, que a gente punha umas almofadas, uns travesseiros, porque o bichinho parecia uma gelatina, ele sentava, não aguentava o peso da cabeça e tchum, viravam. Mas ninguém dizia, meu Deus do céu, vai se quebrar, não vou deixar sentar, não. Deixa. Cair, às vezes se machucava, porque é o normal da vida. Começa a andar, anda um pouco, cai, né? Aí faz o que não é para fazer, e o pai vai dando um trabalho, vai andando, nossa. Quando a gente cuidava das crianças, dos sobrinhos, dos irmãos mais novos, era a época que mais dá trabalho é quando eles estão começando a andar. Porque nenê dá trabalho, mas eles dormem. Então ali você consegue, mesmo que você canse, mas você consegue manter protegido. Mas quando eles começam a querer descobrir o mundo, é aí que dá trabalho. Só que eles têm que descobrir o mundo. Então tem criança que a gente vai dizer, não vai andar. Então Deus vai deixar nós errar nossos erros. Ele vai deixar você errar, mas errar tentando acertar, não facilitando o caminho, não mudando o caminho. Não, Senhor, eu vou facilitar. O Senhor não quer me responder? Eu vou perguntar para fulana. O pastor Beltrano que ore, eles é que têm obrigação, eu sou ovelha, eles têm que me dar uma palavra. Não, Deus está na tua casa, Ele está com você, Ele quer falar com você. Aí se realmente você não conseguiu, às vezes, ouvir, mas tem coisa assim, esses dias nós temos assim, nós vamos no monte, uma prima foi, e daí veio assim, até assim, né, contando, ela falou assim, olha, eu tava em casa orando, e ela tem as questões, ela falou assim, eu já tenho minhas questões, meus problemas com rejeição, e eu falei assim, Senhor, eu vou falar aqui já, eu quero que o Senhor fale tal coisa pra mim. Diz que foi assim, falando com Deus, e chegou lá.
E quando meu irmão foi orar por ela, falou assim: você já veio de casa com esse pedido, com essa coisa. E ela deu risada. Então, mas aquilo foi uma confirmação. Vocês entendem? Então ali Deus usou alguém, mas ela já foi buscando e ela falou assim: eu quero que o senhor fale sobre esse meu assunto. E Deus falou. Agora, você entendeu? Então é isso que Deus vem confirmando. Então você tá orando, você tá buscando, mas você diz: ai, senhor, eu não consegui ainda entender a tua voz. Aí Deus vai usar, eu não tô dizendo que ele usa. Eu espero que ele use até a minha vida para falar com você. Você vai usar pastores, pregadores, irmãos que vão orar. Claro. Só que alguém que vai dizer: nossa, mas era sobre isso que eu estava orando. Mas eu já estava orando, eu já estava buscando, jejuando, pedindo uma direção de Deus. Agora veio só uma confirmação. Vocês entendem? Há uma diferença de você ficar lá, vá lá e ore por mim. E daí ainda pergunta o que o irmão falou, pelo amor de Jesus. E a gente, como eu falei, na nossa vaidade de querer carregar pessoas. Quem tem seguidor é Cristo, gente. Nós não precisamos de seguidor. Nós não precisamos de fãs. De mostrar, não, olha, não, vamos lá para a irmã Beltrana orar por nós. Vamos lá, porque a oração dela é tira e queda. Não, gente, isso aí é idolatria. Nós estamos adorando homens. E homens são falhos. Então, e às vezes aquela pessoa tem unção, tem, mas às vezes o que aquela pessoa tem é um tanto, e o que Deus tem é muito maior. Mas se você limitou só aquilo, você vai ficar só com aquilo. Agora você vai dizer: não, Senhor, use quem o Senhor quiser, mas busque. E a coisa mais gloriosa que tem, quem já experimentou isso vai ver aí. Quando Deus fala com você, quando ele vem, é você e ele, gente. É a coisa mais, sabe, é melhor que tem no mundo, não tem coisa que pague isso. Quando você fala com Deus e ele vem e te responde naquele momento de oração, você se sente filho, você se sente amado, você se sente assim valorizado. Você diz: meu Deus, eu estou sendo visto, um nada nesse tamanho desse universo. O rei de toda a terra me viu, me ouviu e me respondeu. É muito glorioso, porque você vai dizer: não, esse é meu pai. Porque você recebeu uma resposta lá, sabe, da mão do Beltrano, que passou por Ciclano, não é a mesma coisa. Então, e o Senhor quer ter relacionamento conosco. Seja para falar as coisas boas ou as ruins, acertar, mas ouça do Senhor. Então, essa profecia, esse profeta, o Senhor já levantou. O Jesus Cristo já veio, só que ele foi, mas ele deixou o Espírito Santo. Ele foi, mas ele deixou o caminho aberto. Ele falou assim: agora vocês têm acesso, vocês podem subir. Eu sou esse sumo sacerdote, que eu posso ter livre acesso, vocês sobem comigo em adoração. Vocês adoram aqui. Vivamos hoje o reino do Senhor, vivamos esse reino hoje, onde você está lá adorando, que o nosso corpo é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então você está todo dia ali. A tua oração é um incenso queimado, o teu tempo de joelho, ou de pé, do jeito que você ora, é um sacrifício para Deus. Mas você está sendo lá, eu mesmo estou orando, eu sou mesmo a oferta, e ao mesmo tempo eu sou o sacerdote que está oferecendo a oferta. É isso que é. Então é um dinamismo, não existe essa coisa parada, essa coisa, ai, não tem. Nossa, sei lá, o mundo tá tão assim. Não, é dinâmico, é movimento no reino. Você tá lá ativo, mas é experimentando, é ter coragem de subir no monte e dá umas pauladas mesmo, queima, sofre, morre, ressuscita, é tudo. Porque eu falei: o reino é vivo, o reino é real, o reino do Espírito é muito real. Mas nós temos que experimentar. Porque antes, se o povo subisse na carne, morreria. Mas hoje nós temos o sangue de Cristo derramado sobre nós, aleluia. Nós temos acesso, e tem gente que não provou nada da presença de Deus, que não desfrutou desse reino do Espírito, nada. E está vivendo de oráculo, de falsos profetas, de evidente, como diz ali, e acreditando nos falsos profetas, vendo a sua vida, e começa a descrever Deus. Ele fala assim: mas você não buscou a mim? O Senhor não engana ninguém, e ele também não se deixa enganar. Então busque o Senhor, porque ele vê a sinceridade do teu coração. Às vezes é muito mais fácil pedir para o outro orar, para o outro pagar preço. Ah, mas você já tem tanta intimidade, né? Tem gente que fala mesmo, uma irmã estava comentando ali, que diz que no serviço dela, uma mulher falou assim: fulana, você que tem intimidade com o homem lá de cima.
né? E daí, como diz pra você, tá tão mais fácil, né? É que nem a gente conhecer, assim, uma personalidade. Não, eu sou amigo da prefeita, então eu converso com ela, eu posso pedir por você. Ah, tudo bem, gente, mas Jesus Cristo, ele é o rei de todos nós. E ele quer morar em nós. Então aí fica até estranho você pedir para os outros intermediar. Não tem outro intermediário. É Cristo que faz a ponte entre você e Deus, entre nós e o Pai. Agora nós já estamos colocando quantos, né? É a mãe, é o pai, é o pastor, é o líder, é a não sei quem, até chegar lá na presença de Deus. E nós temos livre acesso. Então vamos ouvir essa palavra e dizer: Senhor, me ensina a te buscar. Tira o medo do poder de Deus. Tira esse pavor, porque o fogo do Senhor é fogo consumidor, mas ele vai consumir só o pecado. Você sai livre dali. Então ele está limpando a tua alma, ele está te transformando, mas é difícil? Não vou dizer pra você que é fácil. Várias vezes eu orar, Deus diz assim: filha, se cobre com sangue. Quando vem essa vozinha, eu digo: Jesus, para onde é que nós vamos? E é só Deus na causa. Só que você vai sendo transformado e você tem experiência. Você não precisa confiar na oração do outro. E não tô querendo dizer de você ter essa soberba, dizer: ninguém precisa orar por mim. Não. Não é isso. Porque Deus dá dons. Então tem uns que têm dons de cura. Não é tudo para uma só pessoa. Você vai precisar. Tem outros que tem, sabe? Como eu falei, tem tudo. Só que aí você vai dizer: Senhor, o Senhor diz: fulano vai orar por você. Mas é Deus te falando. Ele dizendo assim: quantas vezes ele chegou e falou para mim: vai lá que aquele um vai orar por você. Mas é Deus te dizendo. Então que tem comunhão com ele. Porque cada um tem o seu serviço no reino. Entende? Mas você já tem livre acesso. Então comece a fazer a sua parte, buscar, porque esse profeta está no nosso meio. Ele não parou, não caiu em desuso, Jesus Cristo. Ele continua falando. E ele diz assim: que aquele que não ouvir as minhas palavras, que esse profeta falar, Deus vai pedir conta. Então, às vezes, Jesus está falando com você, falando, mostrando a palavra do Senhor, como obedecer, usando pessoas para falar com você e você está endurecendo o coração. Porque não, eu não vou orar, eu não tenho tempo para orar. Não, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Não, porque eu não consigo, eu não sei. Gente, pare. Hoje tem facilidade, tem Bíblia que é em áudio, né? Você pode ouvir aí a palavra. Então, tem jeito para tudo, é só falta. O problema é parar de dar desculpa. É só começar a arrumar um jeito de fazer. Amém? Fiquem com essa palavra, que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, eu espero conseguir. Não sei se eu vou poder estar direto aqui, porque a gente ainda está nesse processo com meu esposo, mas vão orando por nós também, né? E que o Senhor vai nos dando graça, e eu espero que o Senhor essas palavras sejam vivas. Não só ouvir. Não adianta nós acumular conhecimento, mas ore, cada vez que você ouvir a palavra, eu sei que tem pessoa que tá, eu sou assim, às vezes eu tô trabalhando e ouvindo mensagem, mas deixa entrar. Então tem muitas vezes que eu ouvi a pregação, às vezes é no outro dia, sabe, passa 2 dias, eu vou orar, e aquilo ali começa aquela sementinha a brotar. E daí eu digo: nossa, mas era isso que aquele irmão queria dizer. E aquilo começa a produzir uma vida em nós, uma transformação. Então, ore sobre isso, né? Então é importante você ouvir essa palavra e tentar guardar ela para viver, para deixar. Quando eu jogo um monte de semente, você não vai saber o que faz. Então, ouça, medite e põe em prática. Principalmente isso, pare de cortar caminho. Pare de achar um jeito mais fácil. Esse profeta, ele está na tua casa, ele está com você o tempo inteiro, Jesus Cristo. E ele tem a palavra e a revelação para você. Busque dele. Amém? Em nome de Jesus, até a próxima.